Durante semanas, o céu em Beirute permaneceu calmo. Os sinais são sutis, disfarçados de drones de investigadores civis, padrões térmicos que não correspondem à atividade normal e silêncio criptografado que só os analistas mais perspicazes podem ler. Confiante na rede de túneis e centros de comando enterrados sob camadas de concreto e tradições, Hezbollah não antecipou o que estava por vir às 5h23 do dia 5 de junho de 2025. A paz foi quebrada. Não é uma invasão, não é um aviso, mas uma declaração cirúrgica de superioridade técnica, psicológica e estratégica. Israel não só ultrapassou o limiar do conflito, mas também o redelineou. O que se segue não é uma operação aérea. É uma coreografia mortalmente precisa, executada com os pulsos de um relógio atômico e as bordas da vontade, sem espaço para erro. Antes de iniciar este vídeo, lembre-se de se inscrever e curtir por 11 dias. Os padrões observados por satélites israelenses não correspondem aos padrões normais em Beirute. Em um quadrante regional ontem, 4 bairros da cidade emitiram sinais térmicos irregulares, comunicações criptografadas e movimentos subterrâneos que não correspondem a qualquer atividade civil. O que parece ser um bairro residencial esconde algo mais profundo que exige precisão cirúrgica, não força bruta. Enquanto o mundo se prepara para celebrar o Aralado, Israel está se preparando para outro ritual. Uma tática silenciosa e devastadora. Às 5h23 do dia 5 de junho, a UNEF-16 e a SUFA decolaram da base sul sem luzes, sem ruído e sem erros. Não é um voo de patrulha, mas o início de uma operação que vai redefinir o conceito de guerra urbana aérea. 3 UFAMAs estavam dispostos em formação escalonada, cada um equipado com 2 Spice 2000. Uma bomba inteligente projetada para navegar entre concreto, sinais falsos e estruturas camufladas. O objetivo não é destruir edifícios, mas perfurar o núcleo de uma rede que levou anos para ser construída. Os civis foram alertados por mensagens de texto, redes sociais e panfletos lançados por drones 30 minutos antes do impacto. A evacuação foi rápida e silenciosa, como se os vizinhos soubessem que algo maior do que eles estava prestes a acontecer. Do Centro de Comando Israelita, analistas monitoram cada movimento, veículos sem luzes. A porta é fechada sem reabertura. O sinal 1 para 1 fechado é confirmação. E o nó está ativo e exposto. Cabeças humanas atravessam o céu e não foram encontradas. Um sistema de bloqueio eletrônico inundou os radares libaneses com ecos falsos, criando dezenas de alvos fantasmas. Enquanto os operadores tentaram distinguir entre o real e o irreal, o caça real desceu silenciosamente às 6h18 da manhã. O primeiro impacto abalou o subsolo. As bombas de fusível com atraso de tempo foram enterradas antes da explosão, destruindo oficinas, túneis e centros de comunicação sem desmoronar os edifícios. É uma cirurgia hiperbárica. Em menos de 45 segundos, 5 setores foram destruídos. Edvo não teve tempo para reagir, nem transmissões, nem reforços, apenas silêncio. Para os analistas, esse silêncio é mais convincente do que qualquer imagem de satélite. O primeiro capítulo chega ao fim, e com ele veio uma era clandestina de impunidade. O que aconteceu depois não foi apenas a segunda onda, mas o fim de uma história que começou há muito tempo nos corredores ocultos de uma cidade que não podia mais se esconder enquanto a fumaça ainda estava subindo dos bairros afetados. Em Nasir, a cadeia de comando israelense já está implementando a segunda fase. Não é uma improvisação, mas uma coreografia aérea projetada com semanas de antecedência. Cada segundo conta e cada trajetória é mapeada para evitar o menor erro. Os 4 F-16 e SUFA que lançaram o ataque não são os únicos a jogar em altitudes mais altas. 2 F-15 e RAM já se moveram em direção ao sul de Beirute para realizar apenas uma missão: perfurar o que ainda está no chão. A sincronização é absoluta. Enquanto os radares do Líbano ainda estão saturados com sinais falsos, a RAM cai de 35 mil pés. Cada um carrega 1 grama de B-28, uma bomba de 5.000 libras projetada para penetrar camadas de concreto como se fossem papel. Não se trata de destruir os edifícios, mas de destruir o núcleo. Às 6h45 da manhã, o primeiro impacto abalou o subsolo perto do centro de comando de Esvo, e a bomba penetrou 27 metros antes do segundo impacto. Segundos depois de bloquear a passagem sul, mais do que uma explosão aconteceu no subsolo. Foi uma implosão estratégica.
Várias explosões secundárias foram capturadas por câmeras termográficas, o que indica claramente que depósitos de armas, combustível e servidores foram atacados. Mas não é o que é visto, mas o que não é ouvido, o que é mais revelador. Sem transmissões, sem evacuações, sem reforços. O silêncio é absoluto, e nesse silêncio, os analistas confirmam o que há anos era apenas uma hipótese. O que é um menino? Ele construiu um centro de comando capaz de suportar uma guerra prolongada, mas não um procedimento cirúrgico como este. A estrutura entrou em colapso em menos de 90 minutos quando o caça retornou através de um corredor pré-definido escondido entre o vale e a área de baixa altitude. A calma voltou ao céu de Beirute, mas não era a mesma calma, era uma calma cheia de vazio. Uma força que foi desmontada e não deixou nenhum rastro no chão. Os membros de Edward tentaram controlar a narrativa, confiscando telefones, bloqueando transmissões e ocultando a extensão dos danos. Mas o silêncio de seus próprios canais é mais revelador do que qualquer declaração. Israel não só realizou uma operação militar, mas também reescreveu com precisão e inteligência o Manual de Guerra Urbana e leu simbolicamente as circunstâncias. Porque o ataque às vésperas do Era Álava não foi por acaso. É uma mensagem, um corte no tempo, uma prova de que mesmo as fortalezas mais protegidas desmoronam quando confrontadas com uma vontade de pensar em segundos. Quando o sistema israelense detectou o silêncio total das comunicações do Hezbollah, essa mensagem, embora não transmitida por rádio, foi gravada em cada soma projetado em Beirute naquela noite. Não é apenas um sinal técnico. O eco de uma fratura profunda apareceu em menos de 2 horas. Um procedimento cirúrgico planejado tornou-se uma breve decapitação estratégica. O comandante da força Achiel, Rabbane e o arquiteto do sistema de túneis Hamad Web estavam entre os mortos. Há rumores de que Hassan Nasrallah pode estar presente no complexo. Embora não comprovado, tornou-se uma sombra sobre um corredor de poder regional, uma estrutura de comando projetada para resistir a anos de conflito. Foi desmantelado sem invasão terrestre ou prolongamento da guerra, apenas precisão, apenas sincronização. O que caiu não é apenas um centro de ação, mas uma narrativa de invulnerabilidade, resistência e controle territorial. As ruas normalmente animadas do sul de Beirute foram fechadas, as câmeras foram confiscadas e a internet foi bloqueada, não por causa da censura estatal, mas por causa da necessidade urgente de controlar a reportagem. Porque o que aconteceu é inexplicável, irreparável, demasiado óbvio, demasiado irreversível. Não houve comemorações por Israel, nenhum discurso ou gestos vitoriosos, apenas uma frase repetida por um porta-voz militar. Todos os objetivos foram alcançados e, em silêncio, o mundo entendeu que algo havia mudado, que o poder moderno não precisava de ocupação ou invasão, só precisava de observar, calcular e executar. Quando ele faz isso com tanta precisão, ele não deixa espaço para nenhuma resposta. A retirada dos caças foi tão silenciosa quanto a sua entrada. Eles voavam baixos, escondidos nas sombras do solo, enquanto os sistemas de interferência permaneceram ativos no solo. A equipe de emergência tentou controlar o incêndio, mas não conseguiu controlar o impacto psicológico, porque não era apenas a infraestrutura que foi destruída, mas uma ideia, uma estrutura simbólica que sustentava o mito da invulnerabilidade. O mito está agora enterrado ao lado do túnel que o protege. Essa operação não só redefine o conflito entre Israel e Etebo, ela já redefine o conceito de poder no século XXI. Um poder que não precisa ser ocupado, que não precisa ser estendido, que não precisa ser provado, mas apenas preciso. Quando funciona de uma forma tão clara, o que resta não é ruído, mas silêncio. Esse silêncio continua até hoje, o silêncio na linguagem da guerra moderna. Significa vitória, mas também advertência. Porque naquela noite, o que caiu debaixo do céu de Beirute não foi apenas um edifício, mas uma época, deixando um vazio que ainda não foi preenchido. Quando o último jato cruzou o horizonte para o Mediterrâneo, não havia celebrações ou declarações de vitória, apenas fumaça, silêncio e uma ausência mais pesada do que qualquer explosão. O sinal do centro de comando do Edbo parou. A rota de fuga entrou em colapso.
As comunicações estavam interrompidas, como se alguém tivesse fechado a cortina de uma peça que estava em andamento há anos. Mas o mais perturbador não é o que é destruído, mas o que é revelado, e até mesmo as fortalezas mais protegidas podem se tornar vulneráveis diante da inteligência em camadas e pensando simbolicamente. Instantâneo. Israel não só eliminou um nó estratégico, mas também reescreveu as regras do confronto urbano, do poder aéreo e da mensagem transmitida sem palavras. Porque na guerra moderna, o silêncio após a cirurgia pode ser mais convincente do que 1000 comunicações. Nesse silêncio, o mundo entendeu que algo havia mudado para sempre. Como sempre, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Vemo-nos no próximo vídeo.